Olá, tudo bem? É, Meu nome é Moab, eu sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Betel, onde meus pais são pastores, pastor Samuel, pastora Keila, e sou dentista também, profissão. E há 2 dias atrás eu fiz uma live sobre perdão com a galera da Igreja de Cristo de Ipanema, do bairro Ipanema, aqui no Valparaíso. Eu moro aqui no Valparaíso. E essa live repercutiu muito e algumas pessoas pediram para que eu, pelo menos, falasse um pouco sobre perdão em um vídeo, porque a live só fica 24 horas no nosso Instagram. Então eu vou tentar resumir aqui um pouco sobre tudo que foi falado nessa live. Eu espero que eu abençoe a sua vida, eu abençoe a vida de pessoas que estão ouvindo esse vídeo. E vou tentar ser bem rápido, até porque para não ficar um vídeo muito longo, então vou resumir bastante. Infelizmente, você que perdeu a live, na live nós debatemos bastante coisas, mas nesse vídeo não vai ter como, para não ficar um vídeo muito longo, tá? Então, falar sobre perdão. Perdão, na verdade, é uma palavra muito bonita na sua teoria. Perdão é uma palavra muito bonita nos seus frutos, em sua cartilha de resultados, mas infelizmente é uma palavra um termo muito difícil de ser praticado. Eu admiro muito pessoas que conseguem perdoar, pessoas que conseguem liberar perdão. Se você está aí me ouvindo e você fala, mas é muito difícil perdoar, eu concordo com você. Mas é muito difícil liberar perdão, é muito difícil pedir perdão, eu concordo com você, porque na teoria é muito fácil, é muito bonito, né? Eu vejo muitas pessoas pregando sobre perdão, eu mesmo já preguei sobre perdão, muitas pessoas falando sobre perdão, mas na prática é algo muito complicado, porque requer a gente se humilhar às vezes, né? Deixar nosso orgulho sumir, né? Nosso ego, despide do nosso orgulho, porque isso mexe muito com a nossa moral, muito com a nossa... Às vezes alguns pensam até com o nosso caráter, né? Mas fulano fez um mal contra mim, por que eu que tenho que ir pedir perdão, né? Então isso requer humildade, bastante humildade. Uma pessoa que tem coragem de pedir perdão, uma pessoa humilde, uma pessoa... É uma honra, na verdade, uma pessoa muito... É uma atitude muito bonita. É uma pessoa muito corajosa, uma pessoa que realmente entende, né, o que é perdão e os resultados que o perdão causa. Mas eu quero te falar hoje, eu quero falar para você que tem dificuldade de perdoar, você que tem dificuldade de pedir perdão, e eu quero trazer uma palavra para a sua vida nesse dia. Estou aqui numa tarde, aqui na minha clínica, aqui em cima tem uma imagenzinha de dente. Então eu aproveitei essa tarde mais tranquila para estar fazendo esse vídeo para você. Para falar de perdão, primeiro nós temos que falar não tem como não falar de Jesus, não tem como não falar, né, do perdão que nós temos em Cristo. Jesus estava na terra, Jesus passou pela terra, Jesus sofreu, né, como homem, né, como ser humano, e Jesus se entregou por nós. Ele se entregou por nós, às vezes até mesmo sem... Não sei se você vai concordar comigo, mas Jesus ele fala para Deus, seu Pai, ele fala: Senhor, se possível, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Então Jesus pedia para que não houvesse aquele sofrimento todo, mas o seu amor foi tão grande, o seu amor foi tão imenso, que ele se entregou de uma forma inteira, de uma forma sofrida, dolorosa, para que nós pudéssemos sermos perdoados. Então, eu quero te dizer hoje, nesse vídeo, você que acha, você que pensa, você que já passou pela sua cabeça de que seu pecado é um pecado muito grave, você que fala, mas Moab, você não sabe o que eu fiz, você não conhece a minha história, você não sabe o que eu passei. Eu quero te dizer que mesmo antes de você nascer, mesmo antes de você pecar, mesmo antes de você ter pensado em pecar, ele morreu por você. Ele derramou o sangue, seu sangue tão precioso para te justificar.
e para perdoar os seus pecados. Em Mateus capítulo 11 fala sobre a troca de carga, a troca de peso. Jesus fala, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, eu vos trarei descanso, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. E ele fala que, nessa passagem fala que ele trocará o nosso jugo. Ele vai tirar esse jugo, e ele tirou, na verdade, esse jugo de pecado, de dor, porque o pecado estaria nos levando para o inferno. Nós não teríamos mais solução para o nosso futuro, para a nossa vida. Nós não estaríamos nem aqui se não fosse Jesus morrendo por nós e perdoando os nossos pecados. Então nós fomos perdoados há muito tempo atrás. Um pecado esse que valeu sangue, valeu uma morte de cruz, valeu Deus entregar o seu único filho, para que eu e você pudéssemos não carregar mais esse peso injusto, esse peso que o peso do pecado, por isso que o salário do pecado é a morte, porque o peso do pecado é injusto. Eu não suportaria, você não suportaria, mas ele te perdoou. Então você está perdoado. E o jugo foi trocado. Hoje você carrega um jugo que é leve, então eu quero te dizer que você é capaz sim de perdoar. Você é capaz sim de liberar perdão, e eu vou te falar logo mais sobre isso. Porque o jugo foi trocado, o jugo que era pesado, o jugo que ia te matar, o jugo que ia te condenar. Jesus morreu, derramou seu sangue, e esse jugo foi trocado por um jugo leve e suave. Se você não está vivendo uma vida leve e suave, se sua vida está debaixo de pressão, se sua vida está debaixo de um peso, você fala, Moab, minha vida é um peso, minha vida é uma pressão o tempo todo. Eu carrego uma carga em que é uma carga injusta. Eu quero te dizer que a graça e a misericórdia de Deus te alcançou. O que basta você fazer então? Basta você se arrepender. Basta você se arrepender. O seu pecado já foi perdoado. Basta você se arrepender, porque arrependimento não é remorso. Remorso você pede perdão hoje, amanhã você pratica novamente. Isso é remorso. E por causa do remorso, muitas pessoas, infelizmente, estão indo para o inferno. Mas o perdão já foi perdoado, já foi aceito, aliás. Basta agora você se arrepender, você pedir, Senhor, eu me arrependo de todo o meu pecado, de tudo que eu fiz, de todas as minhas transgressões, de todos os meus erros. Eu me arrependo e não olho mais atrás, eu não vou voltar mais ao passado, aquilo tudo que eu fazia antes. Isso é arrependimento, é não voltar às velhas práticas. E com isso você está perdoado, você vai se sentir uma pessoa livre, porque a graça te alcançou e a misericórdia te alcançou. Isso tudo é por causa de graça, isso tudo é por causa da misericórdia de Deus e o amor dele. Então, eu dei essa introdução sobre perdão. Primeiro, você já foi perdoado. Se você acha que não é perdoado, se você acha que ninguém te perdoa por tudo que você fez, Deus te perdoou. Ele te ama e Ele quer viver uma vida... Ele quer que você viva uma vida linda, uma vida leve, uma vida tranquila. Porque esse que é o peso que Ele coloca em nós, um jugo leve, um jugo suave. Ele quer tirar esse peso de cima de você. Basta agora você se arrepender dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados, porque o perdão já foi pago. A conta já está paga. Ele te perdoou mesmo antes de você pecar. Ele já sabia que você ia pecar, ele já sabia que você ia errar. E mesmo antes, mesmo já sabendo que você iria errar, ele já te perdoou. Será que você teria coragem de perdoar uma pessoa mesmo sabendo que ela iria errar com você, que ela ia te causar algum mal? Será que você teria coragem de perdoar uma pessoa que você já sabe que ela vai te causar algum prejuízo ali na frente? Você já fala, eu já te perdoo mesmo sabendo que você já vai errar comigo. Jesus fez isso, Deus ele fez isso. Enviando o seu Filho Jesus a morrer na cruz, a viver aqui como homem, sofrer, viver o seu propósito e morrer por causa de um propósito, por causa de uma obediência. E com isso resultar na nossa justificação e nosso
nossos pecados serem perdoados. Ele pega os nossos pecados e coloca tudo sobre ele, esse cargo e essa carga, esse jugo que é pesado, ele coloca todo sobre ele e nos dá um jugo que é leve, um jugo que faz com que eu e você suporte. Você foi perdoado, entenda isso. Você foi perdoado. O perdão te alcançou, a graça te alcançou, a misericórdia te alcançou. E o apóstolo Paulo fala que sejam imitadores de Cristo. A carta de Paulo fala, Paulo falando, ele fala, não olhe para mim, não olhe, eu sou um homem falho, mas olhe para Cristo. E todas as vezes que eu vou ver algum exemplo de alguma coisa, ou às vezes quando eu estou passando por alguma situação, às vezes quando eu estou passando por algum momento difícil, alguma experiência difícil, eu vou para a palavra, eu vou para a Bíblia, eu vou ver o que Jesus faria numa situação dessa. Eu vou ver o que homens de Deus que estão na Bíblia, homens que cumpriram o seu propósito debaixo da vontade de Deus, o que eles fizeram diante de uma situação dessa, para que eu possa também viver e fazer a mesma coisa, para acertar. Então, falando de perdão, o que a palavra nos diz sobre perdão? O que Jesus fez quando se trata de perdão? Qual que foi a fala de Jesus? Mateus capítulo 18, versículo 21. E eu já quero falar isso e já finalizar o meu vídeo. Mateus 18, 21 conta algo muito interessante. Um dia Pedro chega para Jesus e Pedro pergunta para Jesus: Mestre, se alguma pessoa me causar algum mal, me fizer algum mal, eu devo perdoar essa pessoa 7 vezes? Pedro está colocando limite ao perdão. Então Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então Jesus ele fala: Pedro, não há limites para o perdão. Às vezes você pensa: Moab, essa pessoa já me causou mal tantas vezes, será que eu devo perdoar ela todas as vezes? Será que eu devo pedir perdão todas as vezes que eu errar? Será que eu devo perdoar todas as vezes que alguma pessoa vir me pedir perdão? Jesus está dizendo: sim, não há limites para o perdão. 70 vezes 7 era um termo, algo que eles falavam na época, era uma conta que não fechava, uma conta ilimitada. Não tinha limites. Então Jesus fala: não há limites para o perdão. Não há limites para perdoar, não há limites para liberar perdão. O perdão ele é ilimitado. Mas eu perdoo a pessoa se ela fez uma vez comigo, eu perdoo, mas a partir da segunda, da terceira vez eu não perdoo mais. O mesmo erro eu não perdoo mais. Por isso que é difícil praticar o perdão, não é fácil. Porque você perdoar uma vez, até que é possível. Mas se a pessoa errar mais de uma vez com você, será que você é capaz de liberar o perdão 70 vezes 7? É o perdão além do possível, mais de uma vez? Será que você perdoaria a mesma pessoa mais de uma vez? Não há limites para o perdão. Jesus está dizendo: não há limites para o perdão. Não há limites para perdoar. E nessa passagem Jesus conta uma parábola. Ele conta a parábola de um homem, um senhor que iria bater conta com seus funcionários, com seus servos, e tinha um servo em que devia a ele 10.000 denários. Esse servo devia 10.000 denários para esse senhor. E aí esse servo se humilha diante desse senhor e pede: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não tenho condições de pagar essa dívida, me perdoe. Então aquele senhor, ele usa de compaixão, ele usa de graça. Lembra do fardo que é pesado? Então ele tira esse fardo pesado de cima desse servo e perdoa a dívida desse servo, do seu servo. Ele tira o fardo pesado, o fardo injusto, não tinha condições de ser pago.
e ele perdoa os 10.000 denários do seu servo. E esse seu servo sai da presença do seu senhor e encontra um colega. Na palavra fala que ele encontra um colega de profissão, um outro servo, em que devia 100 denários para ele. Olha a diferença, ele devia 10.000 denários para o seu senhor. E o servo, esse colega dele, devia 100 denários a ele. E ele encontra esse colega e pede a conta. E esse colega fala: eu não tenho condições de te pagar, perdoe minha dívida. Olha, ele tinha acabado de ser perdoado pelo seu senhor. Mas não, ele não usa de misericórdia com o seu amigo. E ele fala: não, eu não vou te perdoar. Em algumas passagens até comenta que ele tenta agredir esse homem e ele manda esse homem para a prisão. Ele não perdoou os 100 denários. Um homem que tinha acabado de ter sido perdoado 10.000 denários. Ele não perdoa 100 denários. Então ele manda o seu colega para a prisão, por ele não ter pago ele. E as outras pessoas veem aquilo, fala com o Senhor, fala: Senhor, lembra aquele servo que você acabou de perdoar 10.000 denários? Ele acabou de prender um colega dele que devia 100 denários para ele. Então aquele senhor fica irado naquele momento, manda chamar aquele homem e faz com que aquele homem trabalhe para ele até pagar os 10.000 denários. Ele fala: eu te perdoei 10.000 denários e você não teve a compaixão de perdoar 100 denários. O que isso significa? Que a dívida que nós temos com Deus, na verdade, é uma dívida que é impossível de ser paga. Você nunca vai conseguir pagar a dívida que você tem com Deus. O pecado que você cometeu, na verdade, era para te acusar. A dívida que você tem com Deus é uma dívida muito cara, uma dívida em que praticamente impossível de ser paga. Mas pela graça e pela misericórdia, Ele te perdoou. O perdão te alcançou a sua vida. Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, você estaria morto. Na verdade, você não teria nem nascido. Mas Ele perdoou o seu pecado. Ele perdoou os seus 10.000 denários. E por que nós não podemos perdoar? Por que nós não podemos liberar perdão? A graça te alcançou, o peso foi tirado, o jugo que era injusto, o fardo que era pesado, foi trocado por um fardo leve. Hoje você vive uma vida leve, hoje você vive uma vida justa. Então você consegue sim perdoar, você consegue sim liberar perdão, porque o fardo que você carrega não é pesado, é um fardo leve. A misericórdia que te alcançou deve sim alcançar outras pessoas. Eu costumo usar um termo que é: só usa de misericórdia aquele que precisou da misericórdia. Você só tem misericórdia com as outras pessoas, se você só tem compaixão com outras pessoas, se um dia você precisou dessa compaixão e dessa misericórdia e foi alcançado por ela. Se você não tem misericórdia por outros, se você não perdoa, se você não libera perdão, infelizmente, você ainda não entendeu o que Jesus fez por você. Você, infelizmente, ainda não entendeu o sangue que foi derramado, a justificação. Você ainda não entendeu que Jesus te perdoou de todo pecado. Se você não consegue perdoar, você ainda não entendeu o que Jesus fez por você. Você ainda não precisou da misericórdia de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E em Provérbios fala de tudo o que você deve guardar. Primeiro, Salomão ele está dizendo com bastante impulso, com bastante vontade: ei, de tudo que você deve guardar. Antes de você guardar a sua finança, antes de você guardar a sua saúde, estamos no tempo de pandemia, nós estamos guardando a nossa saúde. Antes de você guardar os seus bens, guarde o seu coração. Porque se o seu coração estiver guardado,
todas as outras coisas você vai conseguir manter em equilíbrio. Se o seu coração está saudável, se o seu coração está bem, se o seu coração está emocionalmente bem guardado, sua vida vai romper, as coisas vão dar certo. Tudo aquilo que você fizer vai dar certo, porque você vai estar em equilíbrio, você vai estar em sintonia com Deus. Mas se você não aprender a guardar o seu coração vai adoecer, seu coração vai se intoxicar, você vai viver uma vida carregando um fardo, um peso que é injusto. Você já viu aquelas pessoas que vivem triste o tempo todo, pessoas que parece que carregam um peso em suas costas, pessoas que não são leves. Por quê? Porque não aprenderam a guardar o seu coração. Um dia eu fiz um limpa no meu guarda-roupa, fazendo uma limpeza no meu guarda-roupa, e eu estava tirando algumas roupas velhas lá de dentro, e eu percebi duas coisas. Eu tirando essas roupas velhas, eu percebi, a primeira coisa que eu percebi, o quanto de roupa velha que eu tinha. Foram sacos e sacos de roupas velhas, roupas que eu não usava mais, que estavam se acumulando dentro do meu guarda-roupa. Esse foi a primeira coisa que eu vi. Segunda coisa, eu percebi o tanto de roupas novas que eu tinha, que estavam por baixo das roupas velhas. Quando eu fui tirando as roupas velhas, eu fui descobrindo, nossa, essa camisa eu comprei já faz um tempo e eu nunca usei. Por quê? Porque eu fui colocando roupas velhas por cima e esqueci que eu tinha roupas novas lá por baixo. O que isso significa em relação ao nosso coração? Está no tempo, está no momento em que nós devemos fazer um limpo no nosso coração, guardar os nossos corações, começar a tirar coisas velhas. E nós estamos falando de perdão. Está no tempo de você perdoar, porque quando você carrega uma pessoa dentro de você, dentro do seu coração, você toma café com essa pessoa, você almoça com essa pessoa, você janta com essa pessoa, onde você vai trabalhar, você fica pensando nessa pessoa. E essa pessoa, ela não vem sozinha, ela vem, na verdade, em um combo. Ela vem trazendo tristeza para dentro do seu coração, ela vem trazendo coisas velhas, ela vem trazendo desânimo, ela vem trazendo frustração, ela vem trazendo medo, ela vem trazendo angústia. Às vezes você é uma pessoa angustiada, uma pessoa cheia de medo, uma pessoa triste, uma pessoa que não consegue mais sonhar, porque você tem acumulado pessoas dentro de você que estão intoxicando. Você está fazendo do seu coração um entulho, e nossos corações não é entulho, não é lata de lixo. Está na hora de você limpar, está na hora de você perdoar. Você é uma pessoa tão alegre, você é uma pessoa tão em paz, você é uma pessoa tão tranquila, mas os entulhos que você tem colocado dentro do seu coração tem feito você uma pessoa triste. Você não consegue mais dormir, você não consegue mais sonhar, você não consegue mais planejar. Você é uma pessoa tão extrovertida, mas agora perto das outras pessoas, por causa de pessoas que você ainda não perdoou, que você não liberou perdão e que você não pediu perdão. Você se torna uma pessoa rancorosa, que carrega raízes de amargura, ninguém consegue falar com você. Isso tudo são roupas velhas que você tem acumulado dentro do seu coração. Está na hora de você fazer um limpo, está na hora de você perdoar. Está na hora de você liberar perdão. Está na hora de você, eu não falo mais com fulano já faz um tempo. Está na hora de você pedir perdão a ele. Porque no momento em que você começar a fazer esse limpo, no momento em que você começar a limpar o seu coração, no momento em que você perdoar, no momento em que você liberar perdão, coisas novas vão começar a aparecer. Roupas novas vão começar a aparecer. O que são roupas novas? Momentos novos. Uma flor irá brotar dentro do seu coração, irá florescer. Você vai acordar mais leve, você vai viver uma vida mais tranquila. Você vai começar a ver coisas novas dentro de você que estavam perdidas, porque você acumulou coisas velhas. Então as coisas velhas estavam
fazendo que as coisas novas sumissem. E você vai começar a perceber, não só você, mas as pessoas também em sua volta vão começar a perceber, algo novo aconteceu. Essa pessoa ela era tão triste, parece que ela está mais alegre, ela está mais feliz, ela está mais em paz. Parece que tem um peso que saiu das costas. Pessoas vão começar a perceber as roupas novas que você vai usar. Vai começar a florescer, Deus vai começar a te dar sonhos novos, Deus vai começar a te dar projetos novos. Você vai acordar já com insights. Insights são inovações através da mente. Isso tudo porque você resolveu desintoxicar o seu coração. Você resolveu perdoar. Você resolveu liberar perdão. Você resolveu limpar, tirar aquilo que está velho, jogar no lixo, para que coisas novas começassem a aparecer. Há 3 anos atrás, esse ano na verdade faz 4 anos, minha irmã estava completando 18 anos de idade. Minha irmã caçula, Thalita, estava completando 18 anos de idade. E o dia foi muito lindo, foi um dia de festa, foi um dia de muita alegria, foi um dia... Minha família toda veio para minha cidade. Foi um dia muito alegre, nós alugamos uma chácara, foi muito divertido, foi muito bom. 18 anos, né? Tem que comemorar mesmo. E foi um dia de domingo. No domingo à noite, minha mãe pregou no culto da nossa Igreja Presbiteriana Betel, aqui no Valparaíso. Ela que pregou, ela estava até um pouco cansada, porque o dia tinha sido muito corrido, mas todo mundo estava muito alegre. E ela pregou, ela trouxe uma palavra abençoada, uma palavra que edificou a vida de muitas pessoas naquele dia. E logo após o culto, quando meus pais estavam saindo no carro, eles ficaram até mais tarde um pouco naquele domingo, e quando eles estavam saindo para ir embora, houve um assalto logo próximo à nossa igreja, e o assaltante, para fugir, passou pela rua da nossa igreja e se encontrou com os meus pais dentro do carro. Eles estavam já saindo, já virando a esquina, e esse assaltante se encontrou com eles, e na hora, infelizmente, ele foi usado pelo diabo em todo esse tempo. Ele colocou a arma para fora e pediu para que meu pai parasse o carro, e meu pai parou o carro, e ele falou assim: eu só quero sua esposa, eu não quero mais nada, eu não quero dinheiro, eu quero sua esposa. E meu pai naquele momento pediu com misericórdia para que não, né? Não, eu te dou dinheiro, eu te dou carro, mas minha esposa não. Mas aquele assaltante, ele não queria saber disso. Então ele coloca minha mãe dentro do carro e leva minha mãe sequestrada. E nós encontramos minha mãe às 3 horas da manhã em uma cidade a 40 quilômetros daqui. Graças a Deus, ela estava viva, mas infelizmente aquele assaltante violentou sexualmente a minha mãe mais de 3 vezes. É difícil falar isso, até me emociona um pouco. E nós encontramos ela estava sem roupa, e ele fez coisas que é até difícil de falar, mas no momento que ele estava violentando ela, ele colocou músicas cristãs dentro do carro para que ela pudesse lembrar. E ele falava: você não é crente? Então toda vez que você lembrar dessas músicas, você vai lembrar desse momento. E no momento que ele violentava ela sexualmente, ela diz que ele colocava músicas evangélicas no carro, e aquilo foi muito forte. Aquilo foi para nós, quando nós encontramos, né, ela no meio do mato, uma cidade a 40 quilômetros da nossa cidade. Ela estava em pânico, né? É impossível não estar menos do que em pânico. E para nós foi como quando ela contou tudo aquilo que ele tinha feito com ela dentro do carro. Para nós foi como se fosse uma dor de morte, porque nossa família é uma família de muitos propósitos. Desde de bebês, desde criancinhas, nós estamos dentro da igreja.
Nenhum dos meus irmãos se desviaram, nunca se desviaram, e eu nunca me desviei, graças a Deus. Nós crescemos dentro da igreja, a igreja começou, eu e minha família, e aquilo para nós foi como se, será que Deus cuida realmente? Será que Deus realmente se importa com as nossas vidas? Porque a gente se dá tanto pela obra de Deus, pelos propósitos de Deus, e Deus deixa que isso aconteça. E eu fiquei falando do meu lado particular, já para eu finalizar. Nesse tempo eu fiquei muito angustiado, me prejudiquei muito na faculdade por causa disso. Isso não é fácil, né? Isso não é fácil receber isso. Meu coração encheu de muito ódio, de muita raiva, de muita ira. Eu fiquei muito revoltado. E para mim as coisas pararam, né? Para mim, para minha família, as coisas pararam. Nós não tínhamos mais forças, né, de se empenhar no Evangelho, de se empenhar na vontade de Deus. Nós não tínhamos mais expectativa de nada. Aquilo tinha nos paralisado. Mexeu na nossa moral, mexeu no nosso interior. E comigo mesmo, eu falei assim, Deus, não adianta mais te servir, porque tantas coisas que eu faço pelo Senhor, tantas coisas que minha família faz pelo Senhor, e o Senhor deixa que isso acontecesse. E a partir desses dias o Senhor foi colocando coisas dentro do meu coração. Ao mesmo tempo que o diabo tentava atacar, falando, larga Deus, larga o Evangelho. Ao mesmo tempo que o diabo tentava na minha mente colocar, você precisa se vingar de tudo isso que aconteceu. Quando você encontrar esse assaltante, você precisa se vingar dele. O poder de Deus e o Espírito Santo falava no meu coração, você precisa perdoar. Você precisa perdoar esse homem, você precisa perdoar tudo o que ele fez. Porque se você não perdoar, você não vai conseguir mais romper na sua vida, você vai ficar com isso no seu coração. Deixa eu te dizer, quando você não perdoa, é como se fosse uma ferida aberta que está dentro do seu coração, que vai ficar doendo. Todo dia você vai ficar lembrando, vai ficar doendo, porque é uma ferida que não cicatrizou. Mas quando você libera perdão, essa ferida fecha. Você vai lembrar, porque você vai olhar para ela e você vai ver uma cicatriz, mas não vai doer mais. Então, em um certo dia eu estava indo para a faculdade e no carro o Senhor me quebrantou de uma forma extraordinária. E eu, naquele dia, eu liberei perdão. Eu falei para mim mesmo, eu te perdoo por tudo, como se eu estivesse falando para aquele homem, para aquele assaltante. Eu falei, eu te perdoo por tudo que você fez. Você tentou mexer na nossa família, você tentou mexer no nosso caráter, você tentou mexer na nossa história, mas eu te perdoo, eu perdoo todos os atos de crueldade que você fez, que você praticou. Eu não quero carregar você no meu coração. E a partir de hoje eu quero esquecer de tudo que você fez. Eu quero olhar para essa ferida e eu quero ver ela cicatrizada. Isso não vai mais me causar dor. E eu liberei perdão. Minha família liberou perdão. Hoje nós estamos ainda, graças a Deus, no ministério, estamos na igreja, estamos pastoreando. Meu irmão, ele é líder de louvor, minha irmã, ela é líder de jovens, e eu sou o pastor auxiliar da igreja, junto com os meus pais. Nós não desistimos, nós liberamos perdão, e o perdão nos curou. Lembra que eu te disse lá no início, quanto que é difícil liberar perdão? E mediante essa história que eu te contei, será que hoje você consegue perdoar? Será que hoje você consegue liberar perdão para que coisas novas comecem a acontecer na sua vida? No momento em que eu liberei perdão,